Salve, salve você, assinante da TV Cabo Mix. Este é o informativo Canal 10 com as notícias que você precisa saber. Janeiro é o mês de São Sebastião. Motocicletas são os principais alvos de bandidos. Coordenador da Unicastelo tem artigo publicado em revista americana. Cresce o número de violência contra a terceira idade. Shaolin, 3 anos em coma. E hoje nós teremos também a palavra do pastor Daniel, da Igreja Presbiteriana. Todas essas informações você confere em 1 minuto e meio aqui no seu informativo Canal 10. Polisport, a mais bonita e com o maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e a outra no centrão de Votuporanga, na Rua Amazonas, servindo você com qualidade. Calçados, materiais esportivos para todos os segmentos é com a Polisport. Bola, chuteiras, calçados, uniformes esportivos e muito mais. Na Polisport, além de pagar mais barato, você tem as melhores condições de pagamento. Uma grande equipe de funcionários ajudando você a economizar com atendimento diferenciado. Polisport, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Qualidade e atendimento diferenciado. Tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, padaria e restaurante com o que há de melhor. E tem a quarta 10 com promoções de arrepiar. Cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex e da Coab Brandini você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Ok, as nossas saudações a você que acompanha o nosso informativo Canal 10. Eu quero agradecer aos internautas sempre acessando o nosso canal10.com.br através do tablet, através de todos os veículos móveis, né? E também através dos seus desktop. E também aos telespectadores, né? Eu estou sabendo que tem muita gente acompanhando a gente pelo canal 10, aqui mesmo em Fernandópolis, né? As nossas saudações, infelizmente eu não peguei o nome dela porque eu estava com um pouquinho de pressa, mas ela me cumprimentou lá no Peugeot, ela que é funcionária do Peugeot, ela que está sempre ligadinha todos os dias aqui no nosso informativo Canal 10, aquele abraço para você e toda a sua família, viu? E você que nos acompanha em qualquer ponto desse planeta, através da internet também, através do www.canal10.com.br. Se você está me sintonizando pela primeira vez, saiba que nós temos ao meio-dia, às 6 horas da tarde, à meia-noite e também uma outra reprise às 7h30 da manhã, para que em qualquer momento que você nos sintonizar, você fique muito bem informado. E como manda a tradição, janeiro é um mês de São Sebastião. A paróquia Santa Rita de Cássia promove a comemoração no próximo dia 26, em sua 49ª edição. No dia, a comunidade católica de Fernandópolis vai se reunir logo pela manhã para homenagear o padroeiro dos animais, que pelo calendário religioso será lembrado pela igreja no próximo dia 20. A devoção ao santo passa por gerações nas famílias. Com isso, a festa atrai católicos da cidade e de toda a região. A programação de São Sebastião tem início com a missa às 8h30 da manhã na Igreja Matriz. Em seguida, às 9h30, acontece a concentração e saída da procissão de cavaleiro da Praça da Aparecida. A cavalgada reúne cavaleiros, boiadeiros, famílias inteiras em carrinhos, carroças e charretes que vão percorrer pelo centro da cidade em direção ao recinto de exposições Percy Valdir Semeghini, local em que a festa tradicionalmente acontece. A bênção dos animais e a entrega do sal bento está prevista para as 11h30 da manhã, dando início em seguida ao típico almoço de São Sebastião, realizado nos 3 pavilhões do recinto. Os ingressos para o almoço estão à venda pelo valor de R$ 15 adulto, R$ 8 crianças de 7 a 12 anos.
O grandioso leilão acontece a partir das 2 horas da tarde e espera mais um ano reunir proprietários rurais e a comunidade para o arremate de gados e demais prendas que estão sendo angariadas pela equipe de voluntários. Segundo organizadores, as doações estão sendo feitas com êxito, porém, a expectativa é que o número aumente e possa superar as expectativas. A festa de São Sebastião é um dos maiores eventos promovidos anualmente pela comunidade católica de Fernandópolis e conta com o apoio de um grande número de colaboradores que fazem parte das pastorais da igreja. Esse ano, em média, 400 voluntários se dedicam para a 49ª edição da festa, que acontece com o mesmo sucesso das anteriores, né? Eles vão fazer com que até supere, se possível. Toda a arrecadação da comemoração já tem destino certo. A renda obtida no almoço e leilão será revertida para a manutenção dos trabalhos da paróquia e término do salão de festas do centro pastoral, bem como a colocação do fogo e climatização do local. Para Carlos Alberto Perucchi, um dos grandes organizadores da festa, a expectativa é que o dia seja de muita oração e muita diversão. Esperamos mais um ano poder contar com a participação de toda a comunidade neste ano, que é tão importante no calendário da nossa paróquia. Quem quiser obter informações da festa, doar prendas para o leilão ou comprar ingressos do almoço, basta ligar na Secretaria Paroquial pelo telefone 3442-2916. Todo mundo aí, então, está convidado para esta tradicional festa de São Sebastião, né? Aquele das flechas, né? E até tem uma música muito bonita do Moacir Franco, O Milagre da Flecha, né? Que fala sobre isso, fala sobre a fé que é tão importante. E, enfim, há um avanço muito grande dos evangélicos em todo o mundo, mas aqui no Brasil a Igreja Católica ainda é soberana. Tem, salvo engano, 63% dos fiéis ainda são católicos, né? Quer dizer, você tira isso daí e o restante fica para os evangélicos, que a gente respeita também, claro, mas a gente vê ainda uma grandiosidade do catolicismo aqui no Brasil. E é tradicional, né, haver essa festa de São Sebastião, né? As pessoas doando prendas, aí, fazendo bem, fazendo essa coisa maravilhosa que é a exposição de cavalos, o desfile, aquela coisa toda, né? Eu tenho certeza que domingo lá na feira eles vão passar fazendo aquele desfile com cavalos como eles fazem anualmente. Então tá aí, as tradições jamais devem ser derrubadas, sobretudo as tradições para o bem, e no caso aqui a festa de São Sebastião é uma coisa realmente muito bonita, que é tradicional todos os meses de janeiro, né? E atendendo a uma convocação da FAESP e SEBRAE, o presidente do Sindicato Rural de Fernandópolis e membro da comissão especial da FAESP, Marco Mazetti, em uma comitiva de federação, foram até a Alemanha durante a feira de Anuga, uma das feiras mais importantes do agronegócio da Europa. Lá foram apresentadas todas as tendências do mercado, equipamentos, técnicas de como agregar valor aos produtos do meio rural, novidades sobre pecuária de corte e leiteira, matérias-primas como carne e leite, enfim, todas as matérias-primas da atividade agropastoril estavam expostas nessa feira, e conta sobre isso, quem conta sobre isso é o presidente da CIRF. Existem grandes diferenças entre a política agrícola europeia e a nossa, como, por exemplo, as questões envolvendo seguros rurais. Por aqui, as políticas envolvendo os seguros dão garantia apenas aos bancos e não ao produtor rural. Que grande falha, né? Por lá, a própria prioridade desses grupos é o produtor. Por isso, nós aqui no sindicato insistimos que esse tipo de política agrícola ligada ao setor precisa ser voltada exclusivamente ao produtor rural e que lhe faça gerar rendas. Durante a nossa visita à Alemanha, foi na cidade de Colônia, onde visitamos algumas propriedades rurais que trabalham no setor de pecuária leiteira e na produção de beterrabas para a produção do açúcar, e fomos recepcionados pela equipe do Ministério da Agricultura. Por lá, eles recebem por ano, por hectare, 320 euros, por volta de R$2.000 por alqueire, o mesmo que a cana paga ao produtor rural, paga no arrendamento por aqui, né? E a responsabilidade do produtor rural. O produtor rural europeu também tem responsabilidades. Baseada em informações como a região, o clima, localidade da propriedade, o governo define e custeia o que o produtor vai produzir e como ele deve conduzir toda a plantação. O produtor que seguir essas normas, este roteiro, terá garantido o subsídio direto do governo para tocar o seu investimento.
Todos ganham, incluindo a sociedade que se envolve com o setor e o reconhece o produtor rural como sendo fundamental na estrutura de abastecimento. Esse reconhecimento da sociedade faz com que o produtor rural continue atuando no campo e que se faça a sucessão do seu trabalho. A relação de trabalho que é passada de pai para filho é um assunto muito importante por lá, diferente daqui do Brasil. As novas gerações, os filhos dos produtores rurais daqui, estão todos vindo para a cidade. Está faltando mão de obra no campo. Um grande exemplo dessa carência hoje no Brasil é a questão da mão de obra especializada para atender o setor de seringueiras, principalmente na nossa região. Teremos problemas em breve envolvendo essa questão. Essa viagem foi de extrema importância para todos nós, principalmente no que se trata a questão da troca de informações sobre políticas agropastoris, passando tudo que lá aprendemos no nosso núcleo da Federação da Agricultura do Estado, a FAESP, para nossos representantes e lideranças políticos, e finalmente poderemos repassar essas informações ao nosso produtor rural. Essas informações dadas aí pelo presidente, né, o senhor Marcos Mazetti, né, presidente do Sindicato Rural de Fernandópolis, esclarece evidentemente a diferença com que a Europa trata aquele que nos alimenta. Porque é o produtor rural que nos alimenta. Não fosse o trabalho bruto, rústico e sistemático que eles têm lá com a terra, nós não teríamos alimento em nossa mesa. Então, eu acho que está mais do que na hora de haver incentivo. Gente, já fazem meio século, é isso mesmo, dos anos 60 para cá, que houve o êxodo rural. E as pessoas deixaram o campo e foram para a cidade. E muitas vezes foram para morar de forma precária, foram para morar com dificuldades, porque não tinha uma mão de obra especializada. E aí o campo está ficando, cada ano que passa, mais abandonado. E se houver incentivo por parte do governo em incentivar cada vez mais o produtor rural a cuidar da terra, porque essa vai lhe dar o lucro digno, o lucro certo, o lucro honesto que ele faz, tudo vai ficar melhor, né? Nós vamos ter assim um alimento cada vez mais de qualidade, o produtor rural vai ter muito mais, mas muito mais incentivo e ele vai continuar investindo. E como disse aqui no texto, né? Quantos filhos de produtores rurais não deixam o campo para ir tentar a vida na cidade? Porque o pai já capengou a vida todinha, sofreu pra caramba. Ele vai querer isso para o futuro dele? Não. Mas por que ocorre isso? Porque não acontece o que é mais necessário, ou seja, o incentivo para que ele possa continuar seguindo a carreira do pai, né? E se todo mundo vier para a cidade abandonar o campo, o que será de nós? Vamos comer o quê? Pílula? Aí é que não dá, né? Olha, com a alta procura de moradia, os preços dos imóveis devem continuar em alta. A Federação Nacional dos Corretores de Imóveis acredita que, apesar da desaceleração, o valor cobrado pelo metro quadrado vai subir. A crescente demanda e a inflação devem contribuir para a valorização imobiliária no Brasil. De acordo com o Banco Central, o preço dos imóveis tem subido menos do que os aumentos registrados nos últimos anos. Entre 2008 e 2011, os preços subiram mais de 20% a cada ano, depois desaceleraram. Comparando os valores de janeiro de 2003 com o de 2012, a valorização foi de 10%. A Associação Nacional dos Corretores de Imóveis espera uma valorização de 8% no preço dos imóveis para este ano. Nas cidades sedes da Copa, o índice deve ser ainda maior por causa dos investimentos em infraestrutura, que de certa forma ajudaram a valorizar os imóveis, né? Então tá aí, né? Infelizmente há muito esse problema da alta dos imóveis e todo mundo precisa de um teto, né? Sem dúvida alguma. Precisa de um teto para morar, para se abrigar. E a grande saída, né, é que as pessoas, pelo menos eu penso nisso, né? As pessoas parem de ostentar um carro e ostentem o quê? Uma casa. Não existe coisa mais sagrada do que o imóvel, a casa para que você realmente more, né? É a coisa mais importante que você deve ter. Depois você vai pensar em outras coisas, né? Então, olha só, hoje uma pessoa paga bem menos no financiamento de uma casa mensal do que no aluguel. E é um investimento que ele está fazendo para ele, para a família dele. Ao passo que o aluguel é aquele dinheiro que você joga na água e ela manda embora, né? É um dinheiro que não tem retorno, é um dinheiro que você... Claro que você precisa da moradia, mas uma hora ou outra o proprietário da casa precisa do imóvel e você fica na mão. Acabou o contrato, ele não quer renovar, e daí? Fica complicado, né? Então, é uma coisa para se pensar, que as pessoas invistam mais, cada vez mais,
em moradia para si próprio. Tem tantos programas aí, né? Limpe o nome e vai fazer financiamento da sua casa, porque senão a coisa pega, né? E os cursos do CMTMO estão com inscrições abertas. O Centro Municipal de Treinamento de Mão de Obra, o CMTMO, iniciou na última quarta-feira, dia 15, na quarta-feira retrasada, né, porque hoje é quinta-feira, o prazo das inscrições para o primeiro semestre de 2014 de todos os cursos. Para fazer as inscrições, é necessário ter em mãos os seguintes documentos: xerox do RG, CPF, comprovante de endereço e comparecer no seguinte endereço, lá na Avenida Brasília, número 699, na Vila Regina, na antiga cozinha piloto, né? O horário de atendimento é das 8 da manhã às 11 e das 13 às 17 horas. Mais informações pelo telefone 3442-1505. Os cursos oferecidos pelo CMTMO são costureiro eclético, tarde e noite, informática básica, manhã, tarde e noite, eletricista instalador no período noturno, padeiro, confeiteiro, tarde e noite, pintor de obras à noite, operador de serigrafia, silk à noite e também torneiro mecânico à noite. Tá aí, né, pessoal? É uma ótima dica para que você realmente vá trabalhar, né? Vá ter uma profissão. Hoje a profissão é fundamental, né? Para que você realmente tenha um futuro. Hoje e sempre. Vou falar um pouquinho de paz, né, Léo? Olha só, desânimo, tristeza, então diz que paz. Diz que paz é uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Você pode ligar neste telefone 3462-3227. 3462-3227. Diz que paz é um serviço gratuito. Todos os dias, uma nova mensagem para você. Você pode acessar também o nosso site www.disquepaz.com.br. Você sabe, Disque Paz é uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Nós vamos para um rápido giro comercial. Em 1 minuto e meio a gente volta com mais destaques. Motocicletas são principais alvos de ladrões. E olha, ainda nessa edição, coordenador da Unicastelo tem artigo publicado em revista americana. Cresce o número de violência à terceira idade. Shaolin, 3 anos em coma. E ainda hoje nós teremos a palavra do pastor Daniel, da Igreja Presbiteriana. Tudo isso e muito mais daqui a 1 minuto e meio no seu informativo Canal 10. Polisport, a mais bonita e com o maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e a outra no centrão de Votuporanga, na Rua Amazonas, servindo você com qualidade. Calçados, materiais esportivos para todos os segmentos é com a Polisport. Bola, chuteiras, calçados, uniformes esportivos e muito mais. Na Polisport, além de pagar mais barato, você tem as melhores condições de pagamento. Uma grande equipe de funcionários ajudando você a economizar com atendimento diferenciado. Polisport, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Qualidade e atendimento diferenciado. Tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, padaria e restaurante com o que há de melhor. E tem a quarta 10 com promoções de arrepiar. Cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex e da Coab Brandini você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. E como sempre, neste segundo bloco, nós vamos para o noticiário policial. Um automóvel Fiat Palio ano 2010, cor prata, foi furtado ontem na rua Cerqueira César, no Jardim América, aqui em nossa cidade. A vítima é a idosa CGT, de 72 anos, estacionou seu veículo em frente à residência por volta das 5h30 da tarde
e ao retornar para utilizá-lo por volta das 7h50, este automóvel havia sido furtado. O prejuízo não foi calculado pela idosa e a Polícia Civil investiga o caso. Lamentável, né? O servente ER, de 48 anos, ficou ferido ao ser atropelado por uma motocicleta no final da tarde de ontem, às 5h30, na rua Armando José Farinazzo, no bairro Santo Antônio, em Fernandópolis. O também servente MJPB, de 21 anos, conduzia sua motocicleta Honda Fan quando atropelou o pedestre que caminhava pela via. A vítima foi socorrida pelo resgate até o pronto-socorro da Santa Casa, onde permaneceu em observação. Olha, nós temos aqui outras informações no âmbito policial, né? E no dia 21 ocorreu um grave acidente no centro da cidade, no cruzamento da Milton Terra Verde com a rua São Paulo, ali no centro, né? Envolvendo duas motos, uma CB300 de cor dourada, placas ECA 6158, de Fernandópolis, conduzida por um rapaz, e uma bis de cor preta, placas FBE 9206 de Fernandópolis, conduzida por uma moça, que, de acordo com populares que presenciaram o acidente, a CB300 ignorou o sinal de pare lá na Avenida 6, na Avenida Milton Terra Verde, colidindo violentamente na bis. A condutora da bis foi encaminhada ao pronto-socorro com escoriações nos braços e pernas. Populares que presenciaram o acidente disseram que houve demora de 15 a 20 minutos para a chegada do resgate, que foi chamado pela polícia militar, que chegou quase de imediato, pois, por sorte, estava passando pelas imediações. Mais uma vez acontece acidente na cidade por causa de não respeitarem o pare, né? Tirou carta onde, né? Então é complicado, né? Quer dizer, não vamos nem ofender a autoescola, né? É a responsabilidade do motociclista, né? Que tirou carta onde. Às vezes a autoescola faz a parte dele. Cabe ao cara seguir as lições que ele teve na autoescola, né? No autoescola. E olha, um pintor de 47 anos sofreu queimaduras em 50% do corpo enquanto trabalhava num sobrado no bairro Boa Vista. Isso foi lá em São José do Rio Preto. Na manhã de ontem, ele estava muito perto da rede de energia e sofreu uma descarga elétrica. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um rolo metálico usado pelo trabalhador encostou na fiação elétrica. Nós encontramos ele estável, mas com queimaduras de 2º e 3º grau na região do pescoço, tórax e abdômen. É um choque intenso para uma pessoa por ser primária, afirma o cabo do Corpo de Bombeiros, Alessandro Rovani. O pedreiro Osmar Martins passava pelo local minutos depois do acidente e ajudou a socorrer a vítima. Por coincidência, o pintor é colega de trabalho dele. Eu estava de carro e vi quando ele tinha acabado de receber a descarga elétrica. Quando fui socorrer, a camisa dele estava pegando fogo ainda. Por sorte, havia um bombeiro por perto e prestou os primeiros socorros, conta Martins. A Polícia Civil vai investigar se a obra possui alvará da Prefeitura e quais eram as condições de segurança do local. Constatamos que, a princípio, não havia nenhum item de segurança, por isso o acidente pode ter acontecido. O pintor foi levado ao Hospital de Base de Rio Preto e, segundo os médicos, sofreu queimaduras graves. O estado de saúde dele, infelizmente, é grave. Claro que a gente fica muito triste de dar uma notícia como essa, sobretudo quando se trata de um trabalhador, né? De uma pessoa que estava ali defendendo o seu pão de cada dia e acontece uma fatalidade como essa, né? Oremos aí para que as coisas terminem bem, embora, como já noticiamos, lamentavelmente a situação deste trabalhador é grave. Olha, não raramente tomamos conhecimento de notícias envolvendo furto de veículos em Fernandópolis e cidades vizinhas. De acordo com o relatório anual sobre a evolução criminal no âmbito dos municípios que abrangem a área de atuação da primeira companhia da Polícia Militar, cuja sede é aqui em Fernandópolis, verifica-se que os veículos visados são, na maioria, motocicletas. Em recente artigo publicado em jornais, o capitão Wilson Cardoso Júnior explica que, ao considerar os mecanismos atuais que dificultam a circulação de carros, produtos de ilícito e as informações obtidas a partir da prisão de criminosos envolvidos na recuperação de veículos, chega-se à conclusão de que o seu destino é o desmanche ou a adulteração de características para a posterior circulação. Em muitos casos também, sobretudo veículos de maior porte e valor, como caminhonetes e carros de luxo, o destino pode ser a remessa para outro país, ressalta o capitão. Ainda de acordo com o comandante da primeira companhia da PM, existem situações ainda
onde se constata a utilização de motocicletas e outros delitos como o tráfico de drogas e o roubo de estabelecimentos comerciais. Com o intuito de coibir tais infrações, a polícia não tem medido esforços, tendo em vista que o aumento do número de prisões e recuperações de autos está cada vez mais, né? A polícia também tem encontrado grande dificuldade para coibir esses crimes, uma vez que ainda é falha na prevenção primária. Em grande parte dos casos, principalmente nos que envolvem as motos, nota-se que os proprietários não tomam as medidas básicas para evitar que se tornassem vítimas, como estacionar o veículo em local seguro e tirar a chave de contato. É o ó do Borogodó, né? A pessoa não tirar a chave do contato na hora que estaciona a moto, tá querendo o quê? Falar, leva, né? Outro aspecto a ser mencionado é o fato de geralmente chega ao conhecimento da polícia após ocorrerem, o que dificulta a localização. Vale lembrar que estamos a menos de 1 hora da divisa com Minas e também próximo aos estados do Mato Grosso do Sul. Além disso, quadrilhas especializadas não demoram mais do que meia hora para desmanchar um veículo. Para fazer uma coisa é muito difícil, mas para desfazer é rapidinho, né? Olha só, então a PM, né, embora eu ache até redundante fazer isso, mas eles vão dar aqui umas dicas que nós vamos reproduzir para você. Você sendo proprietário de qualquer coisa, você tem que tomar os devidos cuidados. Você tem que dificultar para o ladrão, não facilitar para o ladrão. Ao estacionar a motocicleta em via pública ou estacionamento de supermercados, lojas e outros, tranque o guidão e retire a chave, retirando também os documentos do compartimento do capacete, né? Não deixe a motocicleta pernoitar na rua. Você está dando bandeira, né? Durante o dia, quando deixar a motocicleta na residência, procure deixá-la no interior do pátio, trancada e, é claro, sem chave, de preferência com o portão trancado, né? Se você for viajar e deixar a residência sozinho, deixe a motocicleta em outro local, desde que seguro, como a casa de um parente, por exemplo. Veículos e motocicletas que ficam estacionados há vários dias em pátios de postos de combustíveis e empresas sem vigilância permanente ou em via pública são alvo fácil para marginais. Ele passa ali, vê que está ali 1, 2, 3 dias, ele vê que a coisa está fácil para ele passar a mão, né? Se suspeitar que estejam furtando ou tentando furtar uma motocicleta própria ou de terceiro, ligue imediatamente para a Polícia Preventiva, ligue 190, que é a polícia que está ali para defender, né, o seu patrimônio e, é claro, agir de forma imediata, ok? Léo, agora vamos falar um pouquinho sobre esporte, né? Afinal de contas, você pode receber em sua casa a revista Clube do Esporte. Olha, você vai ficar sabendo de todas as informações necessárias para que você realmente se informe a respeito do esporte em Fernandópolis e em toda a região, né? Tem vários campeonatos aí e você vai acessar o nosso site ou você pode ligar para a gente. Olha só, o nosso telefone para você que mora fora de Fernandópolis, você vai acessar o 17 99 727 2852 ou mandar um e-mail para a revista clubedoesporte@gmail.com. Você vai receber uma revista de primeira qualidade, a revista Clube do Esporte, aí em sua casa, viu? E olha, daqui a pouco uma ótima notícia, o coordenador da Unicastelo tem artigo publicado em revista americana. No mesmo bloco nós teremos a palavra do pastor Daniel da Igreja Presbiteriana. Tudo isso e muito mais aqui no nosso informativo Canal 10, que volta em 1 minuto e meio. Polisport, a mais bonita e com o maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e a outra no centrão de Votuporanga, na Rua Amazonas, servindo você com qualidade. Calçados, materiais esportivos para todos os segmentos é com a Polisport. Bola, chuteiras, calçados, uniformes esportivos e muito mais. Na Polisport, além de pagar mais barato, você tem as melhores condições de pagamento. Uma grande equipe de funcionários ajudando você a economizar com atendimento diferenciado. Polisport, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo
para todo mundo. Supermercados Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Qualidade e atendimento diferenciado. Tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, padaria e restaurante com o que há de melhor. E tem a quarta 10 com promoções de arrepiar. Cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex e da Coab Brandini você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Bem, a nossa palavra de fé hoje está em Sofonias, capítulo número 3, versículo número 17. Eu quero ler e nós vamos fazer uma pequena meditação. Esse profeta Sofonias é um livrinho, são 2 folhas na Bíblia, mas ele fala alguma coisa muito interessante. E eu quero pegar isso para nós hoje, Sofonias 3, 17. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Então é um texto profético, de significado muito grande a respeito da obra de Deus no meio do seu povo, que é um povo sofrido, é um povo difícil, claro, humano, né? Cheio de pecados também, não é um povo perfeito, mas é um povo que Deus tem que batalhar muito, tem que pastorear, o Senhor Jesus tem que pastorear esse povo de forma muito forte, com o seu cajado, porque o seu povo muitas vezes, deixa a desejar demais. Mas ele disse, o Senhor teu Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. O Senhor seu Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. Então vamos ver, primeira coisa, Ele está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Deus está no nosso meio. Às vezes a gente pensa que Deus está longe, Deus está muito em cima ou muito acima e que Deus está distante. Não, Ele está no nosso meio. Está no nosso meio. O Senhor está no nosso meio, no meio daqueles que o buscam, não apenas próximo, está no nosso meio. Isso é fantástico, porque eu fico pensando como que Ele suporta estar no nosso meio. Mas Ele está no nosso meio. Segundo diz, Ele se deleitará em ti com alegria. Puxa vida, deleitar-se é mais do que gostar. É amar demais estar naquele lugar. Para Ele é um prazer. E com alegria. Porque muitas vezes a gente vai num culto desgostoso. Quantas pessoas? Não estou gostando muito disso. Não concordo muito com isso. Está ali, mas está desgostoso. O Senhor disse, eu estarei no meio de vocês, eu me deleitarei no meio de vocês, e com muita alegria. Com muita alegria. Você vai voltar, nós vamos ainda falar sobre isso aqui daqui a pouco. Renovar-te-á no seu amor. Por causa do amor dele, Ele vai me renovar. Ele vai me dar forças novamente. Ele vai estar cuidando de mim. Não é bom ter Deus na vida? Sinceramente. A pessoa vai se tornando velha, ele diz, vou morrer, e começa a entrar em desespero. Mas se você tem Deus, Ele promete renovar a sua vida. Olha, eu quero te dizer que se alguém morrer com Jesus e alguém disser, o fulano morreu, não está falando muita verdade. Ele foi totalmente renovado, está com Deus. É o seu corpo que está ali. Esse corpo sem a alma da pessoa, sem o espírito, esse corpo não sobrevive.
E diz mais: regozijar-se-á em ti com júbilo. Tinha dito alegria. E ele disse que ele vai se regozijar comigo, com júbilo. Quando nós cantamos louvores a Deus, quando estamos na presença do Senhor, quando pegamos nas mãos uns dos outros e glorificamos a Deus juntos, Ele se regozija com alegria, com júbilo. E júbilo é algo grande. Deus tem prazer na sua vida, meu querido. Às vezes a gente pensa que Deus não tem prazer na gente. Nós é que não temos muito prazer nele. Nós. Ele tem muito prazer em nós. Ele se alegra conosco. Basta que nós nos encurvemos diante dele e nos entreguemos a ele. Ele tem prazer. Ele tem prazer em você também. Se você crê nele, pode ter certeza. E quando você descansa nele, então ele se rejubila e diz para o Satanás: viste o meu servo fulano de tal, como ele é fiel, e ele tem prazer, tem orgulho de você. Então que Deus nos abençoe. Nós queremos servir a Deus com todas as forças da nossa alma. Essa palavra de fé fica na sua vida. Tenha fé em Deus, confie nele, porque ele, o Senhor nosso Deus, está no nosso meio e é poderoso, inclusive para nos renovar dia a dia, diariamente. Ele está te renovando agora, renovando as forças, a esperança e a alegria, em nome de Jesus. Fique na paz. Bem, depois da bonita palavra do pastor Daniel, nós vamos retornando aqui com o nosso informativo Canal 10, e daqui a pouquinho você confere. Coordenador da Unicastelo tem artigo publicado em revista americana. Cresce o número de violência à terceira idade. O humorista Shaolin está há 3 anos em coma. Todas essas informações você fica sabendo em 1 minuto e meio aqui no seu informativo Canal 10. Polisport, a mais bonita e com o maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e a outra no centrão de Votuporanga, na Rua Amazonas, servindo você com qualidade. Calçados, materiais esportivos para todos os segmentos é com a Polisport. Bola, chuteiras, calçados, uniformes esportivos e muito mais. Na Polisport, além de pagar mais barato, você tem as melhores condições de pagamento. Uma grande equipe de funcionários ajudando você a economizar com atendimento diferenciado. Polisport, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Qualidade e atendimento diferenciado. Tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, padaria e restaurante com o que há de melhor. E tem a quarta 10 com promoções de arrepiar. Cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex e da Coab Brandini você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. E o coordenador da Unicastelo tem artigo publicado em revista americana. Olha só que coisa bonita, hein? O coordenador do curso de Química da Unicastelo de Fernandópolis, Kiko Mirinel, teve um artigo aceito para publicação na respeitada revista americana Evidence Based Complementary and Alternative Medicine, publicado que é Qualis A, no Índice da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Nível Superior, CAPES, que é alto parâmetro do impacto. Segundo o coordenador Mirinel, o artigo avalia as propriedades de substâncias isoladas de planta Terminalia catapa, 7 copas, como potentes antioxidantes naturais, anticancerogênicos e antitumorais. Olha só, e é fruto do seu trabalho de doutoramento em Química de Produtos Naturais no Instituto de Química da Unesp, campus de Araraquara, com orientação da professora Lourdes Campaner.
ele explica que os princípios ativos da planta foram isolados por técnicas modernas, como cromatografia líquida de alta eficiência e analisada por experimentos como RMN, 1H e 13C, ressonância magnética nuclear de hidrogênio do carbono 13, bem como espectromia de massas de discroísmo circular. Foram feitos testes de mutagenicidade do composto majoritário isolado e também derivados no laboratório da mutagenicidade da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara, em parceria com a professora doutora Eliana Aparecida Varanda. Os testes revelaram potente ação antitumoral e baixas concentrações a partir do teste de AMES, destaca o docente. O coordenador explica que o objetivo é desenvolver uma linha de pesquisa em fitoquímica dentro dos programas de mestrado e doutorado da Unicastelo em Fernandópolis, uma vez que já estão em andamento uma série de trabalhos de iniciação científica na área, envolvendo os alunos do curso de Química e de Engenharia Química. Parabéns aí ao nosso colega, ele que é professor também lá na nossa escola Antônio Tanuri, o Kiko Meninel, por essa excelente conquista, Este colega que tanto batalha, que tanto luta, que tanto faz para que cada vez mais os seus alunos aprendam, Ele agora tem aí o seu artigo publicado na respeitada revista americana. Isso é muito importante. A Evidence-Based Complementar Alternativa à Medicina. É uma revista de medicina alternativa. Cada vez mais é muito orgulhoso para nós, fernandópolenses, terem pessoas aqui de nossa cidade serem valorizadas desta maneira. Então, parabéns aí mais uma vez ao meu colega de trabalho, ao Kiko, uma vez que nós trabalhamos na mesma instituição pública e pelo seu trabalho feito também aí dentre a Unicastelo. Nossos parabéns, realmente a gente fica muito feliz de poder dar essa notícia sua, viu, Kiko? Parabéns realmente de coração aqui deste seu colega e admirador. Vamos seguindo aqui, Léo, do lado de cá, e nós temos uma triste notícia, Cada dia que passa as pessoas estão respeitando cada vez mais as pessoas, É um absurdo. O envelhecimento da população, o aumento das denúncias contribui para o crescimento dos índices de violência praticadas em idosos. É muita crueldade, A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia aponta que a alta nos casos está ligada ao reforço das políticas públicas à terceira idade. Entre 2002 e 2012, o número de vítimas acima dos 60 anos cresceu 123%, segundo o levantamento do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Mulheres entre 60 e 69 anos são as principais vítimas de violência entre a terceira idade. Os agressores, na maioria das vezes, são pessoas conhecidas das vítimas, como filho ou enteado, vizinho, companheiro ou ex-companheiro. A residência é o local mais frequente para todos os tipos de crime, como estelionato, que ocorre por meio de pequenos golpes por telefone ou internet. É o tipo de gente, como eu sempre falo, não tem mãe, Uma pessoa dessa que fazer mal para um idoso, fazer mal para uma criança, é antes de tudo um grandioso covarde, Uma pessoa que pratica o mal contra uma criatura tão indefesa, que já está na terceira idade, é uma pessoa maligna, hedionda. E é claro que um dia você vai ter essa idade. Se você já não for para os quintos dos infernos antes, Porque quem faz um negócio desse tem que ir para esse lugar. Porque é inaceitável que se maltrate um idoso. É inaceitável, olha só, filhos, enteados, que não deixa de ser filho, porque às vezes a pessoa cuidou dele na infância, aquela coisa toda, e agora ele pratica a maldade. O filho então nem se fala da maldade que ele está fazendo contra a própria mãe, o próprio pai. Então não dá para entender de que maneira que uma pessoa é tão fria, tão ordinária, tão cafajeste de fazer mal contra um idoso, Isso é terrível. E tem também aqueles profissionais, profissionais entre aspas, que são contratados para cuidar de idoso e judia do idoso, bate no idoso, as câmeras registram, E eles acham que isso é comum, que isso é normal, que eles não têm paciência. Se não tem paciência, não vai trabalhar numa casa, E a gente fica muito triste de dar esse tipo de notícia, e ao mesmo tempo dá a revolta na gente, Porque você tem mãe, você tem pai, você tem a obrigação. Eles não cuidaram de você, eles não seguraram na tua mão, não te deram todas as informações, tudo que você
hoje, você deve a eles, né? Se você tem estudo, foi ele que pagou. Se você tem... se você é saudável, foi ele que cuidou de você. Agora você tratar dessa maneira o idoso, quer dizer, idoso é entulho, não serve para mais nada, um dia você vai ser também. Aquela música do Coro de Boi é tão verdadeira, né? É tão verdadeira, todo mundo que conhece ela sabe do que eu estou falando. E ela fala exatamente o que é a lei da ação e da reação, né? Então, faça o mal que você vai receber o mal também. E um outro levantamento a respeito de idosos: entre 2009 e 2013, o número de idosos diagnosticados com AIDS cresceu 4 vezes no Hospital do Servidor Público Estadual. Segundo o levantamento do IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, nesse período de 4 anos, o número de pacientes com mais de 60 anos com HIV positivo subiu de 230 para, olha só, 950, o que representa 18% dos atendimentos no ambulatório de moléstias infecciosas do hospital. O IANSP responde pelo atendimento de 10% da população idosa no estado e cerca de 60% dos pacientes internados no HSPE têm 60 anos ou mais. De acordo com o infectologista Marco Breitman, diretor do pronto-socorro do HSPE, existe uma série de fatores que podem contribuir para essa situação preocupante. A população de idosos tem menor acesso à informação. Muitos deles não utilizam a internet, por exemplo. A maior parte das campanhas de conscientização sobre o HIV são direcionadas aos jovens. Além disso, não podemos nos esquecer das novas drogas, ou seja, os medicamentos que chegaram ao mercado e permitem a ereção de quem não conseguia mais tê-la, disse o especialista. Apesar dos números alarmantes do levantamento com os pacientes com HSPE, nos estados, os casos de AIDS em pacientes idosos teve uma ligeira alta entre 2010 e 2011, mas apresentou queda entre 2011 e o ano retrasado. Na capital, os novos casos registrados em pacientes com mais de 60 anos oscilaram negativamente de 2,8% em 2011 para 2% no ano passado. O levantamento de 2013 ainda não é parcial. A recomendação médica para evitar a doença é usar camisinha. Sífilis. A pesquisa do IANSP mostra que os pacientes com 60 anos ou mais com sífilis, uma doença causada também por uma bactéria também sexualmente transmitível, representa 23% dos atendimentos. Povozinhos, é legal depois que a azulzinha chegou no mercado, né? Mas vamos se prevenir, né? Porque senão todo mundo na vida pode ter uma qualidade de vida boa, mas se não se prevenir, acaba pegando aí a AIDS, né? Ninguém quer isso para ninguém, ninguém quer isso para... porque apesar de tudo, a AIDS ainda mata, né? Tem coquetel, tem aquela coisa toda, mas é uma doença que detona com a vida da pessoa, sobretudo uma pessoa idosa, né? Então, o que a gente sempre espera? Que as pessoas aprendam a utilizar as coisas boas que a vida tem, aprendam a utilizar da melhor maneira possível, né? Saibam utilizá-las, né? E, infelizmente, a falta de informação. O pessoal sempre fala, mas a gente vai, agora é época de carnaval, daqui um mês e pouco vai ter o carnaval, eles falam, vamos usar camisinha, vamos usar preservativo, e não sei o que, parará. Mas a gente cansa de ver o número de adolescentes grávidas. Então, tem que controlar o que? A promiscuidade, né? Tem que controlar a falta do mau senso na hora de você ter os seus relacionamentos. Vamos, que se rolar, rolou, a noite é uma criança? Sim, mas ela traz consequências. É muito fácil falar que a noite é uma criança, que a vida é festa e tudo mais, mas isso aí vai te trazer consequências futuras. E pode, inclusive, você pegar uma DST que pode detonar com a tua vida. São diversas, além da AIDS, são aqui uma série de doenças sexualmente transmissíveis. Então você deve realmente se cuidar. Você, não só o idoso, mas você de qualquer idade, né? Você tem que saber que tudo na vida tem o seu preço. Se você não se cuidar, vai ficar muito complicado, né? Léo, vamos para um rápido giro comercial e daqui a pouquinho a gente volta com essa notícia, né? Aliás, com essa... nós vamos falar mais uma vez do nosso querido Shaolin, que está há 3 anos em coma. Será que um dia isso pode mudar? Isso que você vai ficar sabendo daqui a 1 minuto e meio.
Polisport, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São duas lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e a outra no centrão de Votuporanga, na Rua Amazonas, servindo você com qualidade. Calçados, materiais esportivos para todos os segmentos é com a Polisport. Bola, chuteiras, calçados, uniformes esportivos e muito mais. Na Polisport, além de pagar mais barato, você tem as melhores condições de pagamento. Uma grande equipe de funcionários ajudando você a economizar com atendimento diferenciado. Polisport, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Qualidade e atendimento diferenciado. Tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, padaria e restaurante com o que há de melhor. E tem a quarta 10 com promoções de arrepiar. Cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex e da Coab Brandini você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. 3 anos depois do acidente que o deixou em coma, o humorista paraibano Francisco Josenilto Veloso, Shaolin, está consciente. Porém, só consegue se comunicar com os olhos. Ele não consegue executar alguns comandos do corpo dele, como externar a voz, mas ele responde através de sinais. Ele reage a coisas que aconteceram há muito tempo e mostra que lembra, escolhe as roupas dele, relatou a esposa do comediante Laodiceia Veloso. O acidente aconteceu no dia 18 de janeiro de 2011, na rodovia federal BR-230 em Campina Grande. No mesmo dia, Shaolin foi socorrido e internado no Hospital de Emergência e Trauma da cidade. Pouco tempo depois, foi transferido para o Hospital das Clínicas em São Paulo, onde foi submetido a cirurgias e ficou internado por cerca de 5 meses. Desde que recebeu alta, permanece em casa em Campina Grande sob os cuidados da família. Em 2012, Shaolin foi submetido a testes com equipamento importado que identifica a resposta através dos olhos. Esses testes descartaram a hipótese de que ele estivesse em um estado de coma vigil, em que há reações como piscar os olhos, chorar ou sorrir, mas que são involuntárias. Shaolin tem consciência, sim, de tudo, mas ele só interage da forma que ele consegue, explicou a esposa do humorista. Segundo Laodiceia, não há previsão para que ele se recupere os movimentos. Isso é imprevisível. Nenhum dos médicos pode fechar um diagnóstico ou essa previsão, porque o cérebro dele surpreende e a gente a cada descoberta. Isso depende de Deus. Enquanto isso, a gente vai fazendo o nosso trabalho, sendo paciente e cuidando do jeito que a gente pode cuidar, declarou ela. A esposa explicou também que as respostas do marido estão dentro do esperado e que o resultado é muito satisfatório, considerado o quadro de saúde dele. Porém, ela admite que o processo é lento. Durante a espera por uma resposta mais significativa do cérebro, Shaolin faz fisioterapia e é atendido por fonoaudiólogos para manter o corpo funcionando. Ele é muito esforçado com a fisioterapia, com o afono, presta atenção em tudo que ele tem que reaprender para se recuperar. O esforço dele tem conseguido pequenas melhoras que são imensamente significativas, disse Laodiceia. Mesmo em meio a essa batalha constante, que já dura 3 anos, a esposa disse estar bem. Eu não vou dizer que a força que eu tenho é minha, porque não é. Essa força vem de Deus. Graças a Ele estou bem e todo o esforço que eu vejo em Shaolin me dá muito mais gás, mais ânimos para todos os dias fazer o que eu pude para ajudá-la, afirmou ela. Laodiceia explicou que por meio do movimento dos olhos, Shaolin escolhe as visitas que vai receber. Por exemplo, até os filhos do casal, um rapaz de 17 e uma jovem de 22, pedem permissão ao pai antes de sair. Nossa criação é assim. Mesmo nesse mundo moderno, nós mantemos o respeito entre pais e filhos, disse a esposa. O caminhoneiro Jobson Clemente, acusado pelo Ministério Público de ter causado o acidente de Shaolin, foi condenado pela 4ª Vara Criminal na cidade de Campina Grande no dia 13 de novembro de 2012. A pena foi de 2 anos de detenção em regime aberto,
que foram convertidos com prestação de serviços à comunidade e pagamento de 3 salários mínimos a entidades a serem determinadas pela Justiça. Ele também teve a habilitação suspensa por 1 ano. O Ministério Público da Paraíba recorreu da sentença pedindo a detenção do motorista. O recurso ainda não foi julgado. Bom, quanto à questão aí desse caminhoneiro, nós vamos à Justiça que deve tomar as suas providências, né? Mas, evidentemente, que todos nós, fãs deste humorista, deste rapaz, que tanta alegria nos deu, estamos torcendo para que haja, sim, uma reação. Aí o pessoal pode falar, mas isso é algo quase inverossímil. Não, não é não. Eu me lembro daquele ator, filho do também humorista Paulo Silvino, Flávio Silvino. Em 93 ele sofreu aquele acidente que deixou ele com sequelas. O menino ficou em estado de coma durante anos e anos. E num belo dia, ele estava dando entrevista no Jô Soares, o Paulo, o pai dele, o humorista que faz o Zorra Total, ele estava falando, poxa vida, ele estava fazendo uma oração, ele estava tão desesperado, mas tão desesperado que ele falou, poxa vida, um menino tão bonito como esse está aqui nessa situação, essa enfermeira toda bonita, toda atraente, aí o cara fica aí paradão com essa cara de babaca. Aí ele deu uma reação, ele abriu um sorriso. Aí o Silvino, o pai, começou a chorar muito, assim, agradecendo a Deus, porque ele começou a ter reações. Demoraram-se 4 anos e esse garoto, o Flávio Silvino, atuou numa novela chamada Laços de Família da TV Globo, depois do estado em que ele se encontrava. Ele conseguiu dar flashes já no Faustão, falando sobre o Fábio Júnior, de quem ele era fã. Ele decorava textos, e é claro, com algumas limitações, não igual ele era antes. Mas ele voltou ao convívio, voltou a andar, e queira Deus, senhoras e senhores, que o nosso Shaolin ainda volte a frequentar programas de televisão, a dar entrevistas, a dar alegria para as pessoas, né? Porque quem é que não se lembra das imitações que esse showman fazia nos programas de televisão, né? Todo mundo gostava do Shaolin, todo mundo se divertia quando ele ia nos programas do Faustão, nos programas da Ana Hickman, nos programas de televisão do Rodrigo Faro, do Gugu, enfim, de todos os animadores que, quando chamava, era a audiência na certa. Porque o Shaolin era carismático, é carismático, ele não morreu, graças a Deus, ele é uma pessoa carismática, é engraçado, sabia imitar como ninguém, né? Os outros humoristas, ele chegava a imitar o Chico Anísio, né? Para alguém imitar o Chico Anísio, é sinal que ele realmente tinha uma capacidade muito grande de brincar com a plateia, ele imitava a Joelma, enfim, o Shaolin só dava alegrias pra gente, e queira Deus que muito em breve ele volte a dar essa mesma alegria para todos nós brasileiros. Por que não, né? Vamos rezar, vamos orar para que isso seja realmente uma coisa certa, né? A volta do nosso Shaolin devagarinho vai recuperando aí os movimentos, e quem sabe volte a dar entrevistas, e sabe-se lá Deus, né? As divindades, a gente não sabe das tantas coisas maravilhosas que o nosso Criador tem para nos reservar, e quem sabe um dia o Shaolin volta a dar a mesma alegria que ele sempre nos deu. Leozinho, vamos terminar? Vamos agradecer aí, né, aos nossos telespectadores, aos nossos internautas, as pessoas que estão aqui nos dando essa alegria da sua audiência. Amanhã nós voltaremos aqui com mais uma edição do nosso informativo Canal 10, com todas as notícias que você precisa saber. Tenham todos um bom descanso, para você que está perto do descanso aí, enfim, um bom almoço, você que está assistindo em qualquer ponto do planeta, aquele abraço, aquele carinho, e até amanhã com mais uma edição do nosso informativo Canal 10.